Boa noite. Boa noite. Na guerra da Ucrânia, uma covardia brutal. Um tanque russo muda o percurso para esmagar um carro com um homem que tentava escapar dos invasores. Aqui na fronteira da Ucrânia com a Polônia, nossa equipe vê de perto o desespero de quem foge de uma guerra. O Itamaraty reserva assentos num trem para brasileiros irem de Kiev para a fronteira com a Romênia. O brasileiro Jonathan e a namorada caminharam mais de 6 horas até cruzar a fronteira com a Hungria. Eu cheguei ainda para a minha namorada e falei, nossa, eu respirei, brinquei com ela de risada, falei, meu Deus, parece que tô sentindo um ar de vida. A Rússia ameaça a Suécia e a Finlândia. Afirma que o acesso desses países à OTAN teria sérias repercussões político-militares. Bairros residenciais na capital ucraniana viram alvos dos ataques. ONGs internacionais acusaram o governo russo de bombardear áreas civis na Ucrânia. O morador nos convida para ver o que sobrou do apartamento. Ele conta que acordou com as explosões de madrugada. Em Bruxelas, a União Europeia decide congelar contas de Vladimir Putin e do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. A Casa Branca também anuncia que vai impor sanções contra Putin e Lavrov. Diplomatas dos 7 países mais industrializados do planeta cobram um posicionamento do Brasil contra o ataque russo. Nas Nações Unidas, o representante brasileiro condena a invasão russa. No Conselho de Segurança da ONU, as potências ocidentais querem mostrar que a Rússia está isolada. Em São Petersburgo, forças de segurança russas prendem manifestantes contrários à invasão da Ucrânia. E a repressão aos protestos, uma das marcas do governo Putin. Analistas afirmam que o mundo assiste ao começo de uma segunda edição da Guerra Fria. E dessa vez com muito mais incertezas e riscos de instabilidade na nova ordem mundial. O governo reduz em 25% o imposto sobre produtos industrializados. O Jornal Nacional está começando. Nesta sexta-feira, o Itamaraty mudou de postura em relação aos brasileiros que estão retidos na Ucrânia durante a invasão russa. No fim da manhã de ontem, o governo brasileiro tinha declarado que não havia como realizar uma operação de resgate. Mas hoje, o Ministério das Relações Exteriores anunciou ter reservado assentos num trem que partiria da capital Kiev e que 20 brasileiros já estavam a caminho da fronteira com a Romênia. A embaixada brasileira em Kiev divulgou o aviso 2 horas antes do embarque. Em rede social, disse que haveria um trem partindo às 22 horas da estação central de Kiev com destino à cidade de Chernivtsi, no oeste do país. Na nota, a embaixada dizia que cada brasileiro deveria avaliar as condições de segurança para chegar até a estação e que o chamado valia para cidadãos brasileiros e latino-americanos registrados junto à embaixada, que não seria necessário comprar bilhetes, mas que não seria possível garantir a partida ou lugares suficientes no trem, que a prioridade seria para mulheres, crianças e idosos. Essa foto, divulgada pela embaixada brasileira, mostra o ponto de encontro na estação. O número da plataforma de embarque só foi anunciado 10 minutos antes da partida. Segundo a embaixada, pelo menos 20 brasileiros embarcaram. Nenhum diplomata acompanha os passageiros nessa viagem. Às 5 da tarde, aqui no Brasil, o trem partiu da principal estação ferroviária de Kiev, no centro da capital, com destino à cidade de Chernivtsi, a oeste da Ucrânia. Uma distância de 410 quilômetros. A viagem dura 11 horas e 19 minutos. Ainda no aviso aos brasileiros, a embaixada disse que em Chernivtsi há problemas com a falta de hospedagem, transporte para a fronteira, bem como longas filas na imigração, e que os cidadãos que decidissem escolher essa viagem o fariam por conta e risco próprio. Essa ajuda aos brasileiros chegou mais de 24 horas depois da invasão russa. Segundo a embaixada, uma evacuação de emergência. Cada viajante foi aconselhado a levar apenas o essencial.
A embaixada em Kiev confirmou há pouco que representantes da prefeitura de Chernivtsi vão levar os brasileiros de ônibus até a fronteira. Chernivtsi fica a cerca de 40 quilômetros de Siret, na fronteira com a Romênia. Na Romênia, a embaixada brasileira está informando os nomes e números de documentos de todos que embarcaram no trem, de forma a assegurar a entrada deles no país. E também vai tentar contratar ônibus para levar os brasileiros até a capital romena. 8 diplomatas embarcaram para a região e vão ajudar na recepção dos brasileiros na Romênia. Cerca de 40 brasileiros não embarcaram nesse trem. Jogadores de futebol e parentes deles que consideraram muito arriscado deixar o hotel sozinhos à noite, quando começam os ataques. Os brasileiros estão desde ontem neste bunker no subsolo de um hotel em Kiev. No início da tarde, eles contaram que os suprimentos já estavam acabando. Água já não tem mais, as crianças não têm leite, tem cheio de crianças pequenas aqui. Para dormir, a gente está dormindo no carpete, tem alguns colchões. A gente não sabe até quando vai ter energia elétrica para manter a temperatura, que está frio aqui em Kiev ainda. Ou seja, quanto mais o tempo passa, pior fica a situação e a gente não sabe o que fazer. A gente ainda se encontra no mesmo lugar, no mesmo local, sem apoio, sem ajuda de nada. Então é difícil falar porque as coisas estão acontecendo, ninguém se move para poder nos ajudar de um jeito ou de outro. Então isso acaba sendo muito tenso porque as coisas vêm chegando mais próximo de nós e a gente acaba ficando nesse fogo cruzado. O grupo não embarcou no trem oferecido hoje pela Embaixada Brasileira porque considerou que não havia segurança para ir até a estação por conta própria. O deslocamento seria de menos de 10 minutos de carro de onde eles estão, mas precisaria ser feito à noite, horário em que ocorrem os ataques russos. Desde o meio da tarde, tentamos entrar em contato por vídeo com os brasileiros, mas a conexão de internet estava fraca. O fisioterapeuta Luciano Rosa conseguiu enviar mensagens de texto dizendo: a embaixada só falou para ir para o trem, sem garantias na chegada, nem lugar no trem. Em outra parte do país, o atacante Lucas Rangel tenta chegar à fronteira com a Polônia de carro. No caminho, filas para abastecer, veículos militares e soldados na pista. A gente está tentando achar uma saída, a gente está entrando pelo meio do interior, pelo um pouco de mato, por causa que as principais estão tudo fechadas. Está um pouco complicado, mas acredito que a gente vai conseguir uma saída sim. O também jogador de futebol Jonathan Lima conseguiu sair da Ucrânia. Quando eu passei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para o meu pai. Meu pai falou: filho, graças a Deus, minhas orações deram certo. Agora, no quarto de um hotel em Budapeste, na Hungria, ele fala do alívio depois de fazer a viagem mais difícil da vida. Saí de casa às 3 horas da tarde, consegui passar a fronteira para a Hungria, já era 9h30, 10 horas da noite. Foi um momento que vai ficar gravado, porque eu cheguei, ainda falei para minha namorada, falei: nossa, eu respirei, brinquei com ela, dei risada, falei: meu Deus, parece que estou sentindo um ar de vida. Ontem, ele e a namorada tiveram que atravessar a fronteira da Ucrânia a pé. Eu já andei uns 3 quilômetros, mas eu ainda preciso andar no mínimo uns 5. Jonathan saiu de Uzhhorod, onde joga, e entrou na Hungria pela cidade de Záhony. Eu fui sem saber, né, se eu ia conseguir realmente passar a fronteira ou não. Graças a Deus eu consegui, porque eu estava realmente desesperado. Ele e a namorada dormiram num hotel na fronteira. Acabei esquecendo de levar água, ficamos com sede na fila e fome também, porque eu não comi nada durante o dia todo, com medo, preocupado. E acabou que a gente só veio jantar quando a gente estava na Hungria e tomar um copo d'água no restaurante aqui na Hungria. Hoje cedo, os dois pegaram um trem da cidade de Záhony para Budapeste. Agora, ele só quer ficar longe da guerra. Agora eu vou sair para jantar com minha namorada, para esfriar a cabeça, tentar colocar as ideias no lugar e amanhã pela manhã eu estou voltando para o Brasil.
No segundo dia de ataques, soldados russos avançaram até os arredores da capital da Ucrânia. Os bombardeios em Kiev anunciaram que não há mais lugar seguro. A Ucrânia começou a explodir pontes para retardar o avanço russo. A mulher não tem mais fé nos blindados ucranianos que reforçaram hoje a defesa da capital. As tropas russas aceleraram com toda a força. A menos de 9 quilômetros do coração do governo, a população de Obolon gravou o inacreditável. Um combatente pula de um veículo militar. Ele foi recebido com tiros pesados. Um tanque aparece no combate. E troca de pistas, encontrando o carro de um civil. O motorista em choque precisa de ajuda. As Forças Armadas ucranianas também. O governo prometeu distribuir 18 mil armas para os cidadãos. O Ministério da Defesa ensinou a população a preparar coquetéis Molotov. E o pedido é para a periferia defender a capital com bombas incendiárias. A guerra de Vladimir Putin separou famílias. Todos os homens ucranianos entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país. A Ucrânia convocou recrutas e reservistas de todas as regiões. O homem de aliança na mão logo vai tocar em armas. O prefeito de Kiev avisou que o inimigo quer colocar a capital de joelhos. Vitaly Klitschko e o irmão, também ex-campeão mundial de boxe, disseram que a cidade sofre com sabotadores a serviço da Rússia. Os dois avisaram que não vão fugir da luta. O governo ucraniano narra histórias de sacrifício coletivo, como 13 guardas de fronteira numa pequena ilha no Mar Negro, que se recusaram a se render. O navio de guerra russo teria bombardeado o grupo, que vai receber honras póstumas de heróis de guerra. A Rússia desembarcou blindados pela costa do Mar Negro e do de Azov. Os soldados também saíram da Crimeia por Kherson e avançaram para outras cidades. As tropas da Rússia se espalharam pelo leste. Os russos entraram em Donetsk a partir de Belgorod. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, viu combates ferozes. A agência russa Interfax noticiou uma ofensiva de separatistas em Luhansk. No norte, os soldados teriam invadido por Senkivka, um trevo na fronteira entre a Rússia, Ucrânia e Belarus. Os avanços na direção de Kiev teriam partido por Ivankiv e Chernihiv. O governo da Rússia anunciou que tomou o aeroporto de Hostomel, outro ponto estratégico para chegar à capital. O presidente ucraniano fez questão de provar que ainda está de pé na capital. Volodymyr Zelensky disse que ele é o alvo número 1 e soube que a família seria o número 2. Diante de tantas perdas, o presidente da Ucrânia acenou com a possibilidade de negociar a neutralidade, descartando uma adesão à OTAN. O Kremlin avisou que está pronto para mandar uma delegação para Minsk. A negociação com a Ucrânia na capital de Belarus seria nos termos russos. Não vai haver conversa se os ucranianos não largarem as armas. Vladimir Putin repetiu que o governo vizinho é nazista e formado por viciados. Uma acusação que ninguém na OTAN assina embaixo. Todos os aliados enxergam Zelensky como chefe de um governo democrático. O presidente russo também disse que seria muito mais fácil falar com você, se dirigindo ao exército ucraniano. Ele pediu um golpe de Estado e que os militares tomem o poder com as próprias mãos, que não deixem que as famílias deles virem escudos humanos. ONGs internacionais acusaram o governo russo de bombardear áreas civis na Ucrânia. A Save the Children e a Anistia Internacional pediram para o Reino Unido e para outros países do Ocidente acolherem refugiados. E o primeiro-ministro britânico concordou que o impacto desse conflito tem tudo para ser enorme. Os ataques aéreos russos destruíram esse prédio. É o hino nacional ucraniano que conforta a família despedaçada. A mãe dela quase morreu. O sangue de Oksana ainda está fresco na moldura. Ela conta que a explosão arremessou o corpo dela da cama até o corredor. A Rússia vai jogando fora tudo que a Ucrânia construiu. O jornalista brasileiro Gabriel Chain, que está em Kiev desde antes da invasão, foi até uma área residencial bombardeada pelos russos. O morador nos convida para ver o que sobrou do apartamento. Ele conta que acordou com as explosões de madrugada. A onda de choque me jogou para fora do quarto. Ainda bem que estou vivo. Ele tinha levado a família para longe de Kiev, com medo de bombardeios. Perguntei como se sentia. Quero apenas que me deem uma arma para lutar.
Quero defender minha Ucrânia. Para que fazer isso? Aqui tem residências, casas com crianças. Se eu pudesse, mataria Vladimir Putin. Os moradores são, em sua maioria, operários aposentados. Pessoas como Vladimir Askashko. Vladimir está inconformado. Manda um recado para Joe Biden e para o francês Emmanuel Macron. Pede que ajudem a Ucrânia. Salvar as recordações de família também foi o que restou para essa mulher e a filha. Essa outra senhora é a Tatiana. Tem 75 anos, mora aqui há 19. O marido faz questão de buscar no armário a foto de casamento. Não pretendem sair daqui. Desde ontem à noite, o metrô de Kiev abriga centenas de pessoas. Estações localizadas a até 100 metros abaixo da superfície. Foram construídas quando a Ucrânia era parte da União Soviética, para serem usadas também como abrigos. A moça e o marido vão completar a segunda noite aqui. Enquanto afaga a filha, que dorme, a jovem segura o choro e pergunta por que está nessa situação. A ONU estima que mais de 50 mil ucranianos tenham fugido para países vizinhos e que esse número possa chegar a 5 milhões. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Hernani Lemos e Ross Salinas. Ver essas cenas de perto é ver que fugir da guerra é, antes de qualquer coisa, um alívio. E alívio pode fazer sorrir, por pior que seja a realidade. Ninguém está feliz por deixar para trás o país que ama, jamais. Mas por fugir do inferno. Por conseguir vencer os próprios limites numa travessia que não é para qualquer um. Algumas pessoas estão levando ao todo quase 40 horas. Carro, trem, fila no controle de fronteira. Uma hora o cansaço bate, para todo mundo. Mas muitas vezes fugir da guerra é só solidão mesmo. Por mais que a gente tente entender, se colocar no lugar e chegue a se emocionar, não tem jeito. Só cada pessoa dessa sabe o que é viver isso. Essa senhora pergunta se os brasileiros têm a dimensão do que Vladimir Putin está fazendo com os ucranianos. Essa outra mulher estava muito triste. Eu me solidarizei com ela e disse que não faço ideia do que seja essa dor. Espero que vocês nunca vivam isso. I hope you will never have it. Ucraniana, Sênia mora na Polônia e viajou 400 quilômetros de carro até aqui, a fronteira, para esperar conterrâneas e conterrâneos e dar a eles uma água, uma fruta, uma atenção, um olho no olho raro de se ver. E ela não está sozinha nessa missão. Esse voluntário veio oferecer aos refugiados carona para Varsóvia, a capital da Polônia. 5 horas de estrada. Como sempre, voluntários surgem e fazem diferença. Estão aqui distribuindo chá, pão. Essa estrutura foi montada ontem, foi crescendo durante o dia, a quantidade de água aqui, porque o movimento na fronteira está muito grande. Montaram essa mesa agora há pouco, mesa grande, com mais sanduíche, frutas, para as pessoas poderem parar, comer alguma coisa para seguir em frente. A questão é que muitos refugiados não sabem ainda essa altura para onde vão. Eles estão organizando agora, é a primeira vez que a gente vê isso, desde que a gente chegou aqui, uma estrutura maior, esses ônibus grandes, do governo, para levar os refugiados para uma cidade próxima, estações de trem. Então as pessoas estão se organizando agora e o ônibus aos poucos está ficando cheio. Esse pai diz que só quer a segurança das filhas e do filho. Numa realidade tão pesada, as crianças, para variar, tratam de fazer a parte delas, apontar para o futuro. Carregam esse dom, mesmo nos piores momentos. A seguir, a postura da China diante da operação militar de Vladimir Putin. Obrigada, Michele. A ofensiva militar ordenada por Vladimir Putin contra a Ucrânia deixou mais evidente o alinhamento da Rússia com outra potência militar, a China.
No começo deste mês, um evento esportivo consolidou uma aliança política que é chave na guerra na Ucrânia. A abertura das Olimpíadas de Inverno em Pequim foi boicotada por líderes de vários países como protesto contra violações a direitos humanos na China. Mas o presidente russo, Vladimir Putin, estava lá, prestigiando o líder chinês Xi Jinping. Numa declaração conjunta, eles afirmaram que a amizade entre os dois países não tem limites. 4 dias após o fim das Olimpíadas de Inverno, a Rússia tomou as manchetes com a invasão da Ucrânia. Muitos países já reagiram com sanções econômicas contra a Rússia, incluindo Estados Unidos, Japão, países da União Europeia. A Rússia sabia que sofreria essa pressão financeira. E se mesmo assim decidiu invadir a Ucrânia, é porque tem ao lado a segunda maior economia do mundo. Em 2012, 6,8% de tudo que a Rússia exportava iam para a China. Era o terceiro maior destino de produtos russos. Essa participação foi aumentando. Em 2017, a China se tornou o principal comprador. E em 2020, já comprava mais de 14% de tudo que a Rússia vendia para outros países. É mais do que o dobro da participação de 10 anos atrás. Hoje, por exemplo, a Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo, gás e carvão para a China. No ano passado, o comércio total entre os dois países atingiu o maior valor já registrado, 146 bilhões de dólares. Se não fosse a China, a Rússia não poderia adotar uma postura tão agressiva, né, com relação à Ucrânia. Sem dúvida alguma, a China não é um amortecedor, é o grande amortecedor, e ela vai absorver uma parcela importante do produto russo. E mais do que isso, a Rússia, na medida que a retaliação do Ocidente, né, bloqueia acesso à tecnologia de ponta, a China tem condições de fornecer isso para a Rússia. A China também é o maior vendedor de produtos para a Rússia. Entrega principalmente equipamentos eletrônicos, como computadores e máquinas. E a China também ganha com essa relação. Assim como a Rússia, ela vive um conflito com o vizinho, a ilha de Taiwan, que é reconhecida como país soberano por algumas nações, mas que para Pequim é uma dissidente que deve voltar a se unir à China. Ontem, segundo a Força Aérea de Taiwan, aviões militares chineses sobrevoaram a ilha. Há muitos analistas que apostariam nessa hipótese, na hipótese de que o conflito entre Rússia e Ucrânia suscita ou, de alguma forma, abre espaço para que a China também passe a contestar a região de Taiwan. Mas, antes de qualquer decisão, ela certamente levará em conta como o xadrez geopolítico está se movimentando e que danos ela teria para si própria, em termos de economia. A China, em geral, evita esse tipo de situação. Essa ação militar russa inaugurou uma nova era nas relações internacionais. O Jornal Nacional foi ouvir especialistas que explicam o papel das principais potências nesse cenário. Consequências como jamais viram na história. Foi a ameaça de Putin para os países que tentassem deter a ofensiva militar na Ucrânia. Essa ameaça, seguida da invasão, sela o começo de uma nova era, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional. Uma nova divisão do mundo, com 2 blocos, que está sendo chamada de a Segunda Guerra Fria. De acordo com a diretora do Centro de Assuntos Globais da New York University, Carolyn Kissane, a nova ordem tem de um lado os governos autoritários da China e da Rússia, e de outro, governos democráticos que entre si têm dificuldade de se entender. Segundo o cientista político Ian Bremmer, especialista em risco político global, essa é ainda mais perigosa porque é uma guerra em que há muitas possibilidades de criar incerteza e instabilidade na nova ordem mundial. A Primeira Guerra Fria, na segunda metade do século XX, deixou o mundo no meio de uma onda de ameaças entre Estados Unidos e a então União Soviética. Além de ser uma corrida para ver quem tinha mais potencial de guerra, explícito principalmente no arsenal atômico, era uma disputa que envolvia guerra psicológica, espionagem, propaganda, que polarizava o mundo entre 2 lados, comunismo e capitalismo e suas áreas de influência.
O diretor de Centro de Estudos sobre Rússia da Universidade de Illinois, John Randolph, lembra que agora a Rússia tem menos poder econômico do que tinha a União Soviética. Mas tanto a Rússia quanto a China estão muito mais conectadas à economia mundial do que no século passado. Todos nós dependemos hoje dos produtos chineses. O gás natural russo é fundamental para o aquecimento da Europa. Os fertilizantes russos são fundamentais para o agronegócio no Brasil. Ou seja, uma desconexão de Rússia e China tem impacto direto no nosso bolso. Além disso, o mundo agora está conectado à internet. Segundo Ian Bremmer, os ataques virtuais serão mais constantes nessa nova ordem. E a interferência na política global espalhando desinformação também. Putin também já mostrou que está preparado para mudar o desenho da segurança da Europa, que está em vigor desde o fim da Guerra Fria, com a expansão da influência dos países ocidentais sobre o antigo bloco comunista. O presidente russo acredita que o colapso da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX e quer reconduzir a Rússia a um status de superpotência. O professor Randolph afirma que a invasão da Ucrânia é um ataque ao mundo todo, ao sistema financeiro, aos mercados, a instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas e principalmente às democracias. Porque as sanções à Rússia devem levar à alta da inflação pelo mundo. Ele diz que não sabe se os americanos aceitarão pagar, por exemplo, pelo aumento do preço da gasolina e como a Europa irá resolver sua dependência do gás russo. O que coloca os governos democráticos em xeque, porque dependem do povo estar disposto a pagar o preço de manter o equilíbrio dentro de uma nova Guerra Fria. A seguir, a Rússia ameaça a Finlândia e a Suécia se tentarem ingressar na OTAN. Diplomatas do G7 cobram do Brasil a condenação do ataque à Ucrânia. Pelo segundo dia seguido, policiais russos prenderam manifestantes que protestavam contra a invasão da Ucrânia. As cores de um país invadido vestiram um símbolo da França, do Ocidente. Os aliados anônimos da Ucrânia fizeram um cerco à sede da OTAN na Bélgica. Pediram ajuda. Mas nada disso parece mudar os planos do presidente da Rússia. Dentro de casa, na São Petersburgo, onde Vladimir Putin nasceu, os protestos contra a guerra na Ucrânia incomodam mais. Hoje, os russos foram para a rua pedir paz mais uma vez. Receberam o oposto da polícia local. Estas imagens machucam a popularidade do homem à frente da Rússia desde 1999. Vladimir Putin virou figura nacional ao assumir o cargo de primeiro-ministro nos últimos 8 meses do governo Boris Yeltsin. Chegou com a missão de curar um país em crise de identidade, tomado pela criminalidade, pela corrupção, fragilizado como a figura do velho presidente. Vladimir Putin era o oposto disso. Um diretor da FSB, Polícia Especial Russa, ex-agente da KGB na Alemanha Oriental, um atleta no auge da forma física aos 47 anos, quando venceu uma eleição presidencial pela primeira vez. Os financiadores daquela campanha sabiam que ele faria sucesso. Antes das eleições, o jornal Kommersant tinha feito uma pesquisa em que os leitores escolhiam um personagem de ficção com um perfil ideal para ser presidente. O agente Stirlitz, uma espécie de James Bond soviético, ficou em segundo lugar. Na série 17 Momentos da Primavera, de 1973, esse agente da KGB, sério, forte, age infiltrado na Alemanha nazista. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Putin atacou os problemas da Rússia com força. Ficou apegado ao poder e passou a lutar com a mesma força contra os críticos do seu governo. Alguns deles perderam a vida em condições nunca esclarecidas pelas investigações, como o bilionário e ex-aliado Boris Berezovsky, encontrado enforcado no próprio apartamento em Londres em 2013, ou a jornalista Anna Politkovskaya, famosa por denúncias de violação de direitos humanos pela Rússia na Guerra da Chechênia. Ela foi assassinada com 5 tiros no prédio onde vivia em Moscou em 2006, antes mesmo de o conflito na região separatista da Rússia chegar ao fim. Em 2009, o exército russo enfim deixou a Chechênia. Vladimir Putin, na época primeiro-ministro de Dmitry Medvedev, chegou a um acordo com o presidente da região autônoma chechena, Ramzan Kadyrov, encerrando uma guerra que deixou dezenas de milhares de mortos dos dois lados. A paz
fez a popularidade de Putin atingir níveis altíssimos. Mas os conflitos também já tiveram um efeito similar, inclusive na Ucrânia. Em 2014, a ação na Crimeia foi condenada pela comunidade internacional. O governo de Vladimir Putin sofreu sanções econômicas por anexar uma região ucraniana ao território da Rússia. Mas em casa, os russos abraçaram o presidente com o lema Krym Nasha, a Crimeia é nossa. Afinal, a maior parte da população de lá é de origem russa. Dessa vez, a ação militar de proporções inesperadas contra a Ucrânia chocou até mesmo quem costumava apoiar Putin. Em vez dos abraços, gritos contra o horror da guerra. E a Rússia de Putin aumentou a temperatura da crise nesta sexta-feira ao ameaçar a Finlândia e a Suécia se tentarem ingressar na OTAN. Os enviados especiais a Bruxelas, Daniel Peralta e Bianca Rottier, têm os detalhes. Veio de Moscou mais uma ameaça contra uma possível expansão da Aliança Militar do Ocidente. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia postou uma declaração da porta-voz Maria Zakharova. Nós acreditamos que o compromisso do governo finlandês a uma política de não alinhamento militar é um fator importante para a garantia da segurança e estabilidade no norte da Europa. Ela alertou que uma possível adesão da Finlândia à OTAN teria uma repercussão séria, militar e política. Numa entrevista coletiva, Zakharova tinha incluído a Suécia na ameaça. Segundo ela, os dois países enfrentarão consequências militares e políticas prejudiciais caso decidam aderir à OTAN. Os recados claros vieram depois que a primeira-ministra finlandesa falou sobre o tema ao jornal The Eurasian Times. A manchete afirmou que, em meio às operações russas na Ucrânia, a primeira-ministra da Finlândia disse que o país está pronto para entrar para a OTAN se for uma questão de segurança nacional. Nas últimas semanas, desde que a Rússia começou a reforçar a presença militar na fronteira com a Ucrânia, a Finlândia, ao lado da Suécia, vem abrindo ainda mais a porta para um possível ingresso na OTAN. Os dois países são parceiros da aliança e possuem uma posição estratégica importante. A Finlândia tem uma extensa fronteira com a Rússia e já fez parte do Império Russo até 1917, quando conquistou a independência. A ameaça russa de hoje não ficou sem resposta. O chefe da política externa europeia, Josep Borrell, disse que todos os países são livres para escolher suas alianças e parceiros. A OTAN já contou com a Finlândia e a Suécia hoje, na reunião da aliança em Bruxelas, para discutir a situação na Ucrânia. Mas não comentou diretamente as ameaças russas. Preferiu aumentar o tom contra Vladimir Putin. O secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, disse que a invasão foi um erro estratégico terrível e que a Rússia pagará caro pelas movimentações. As mensagens indicam com força que o objetivo da Rússia é remover o governo democraticamente eleito em Kiev, disse Stoltenberg. Falou também que países da aliança vão fornecer uma nova rodada de material bélico à Ucrânia, incluindo armas de defesa aérea. Ao mesmo tempo, acionou a chamada Força de Resposta. Tropas altamente preparadas que podem se mobilizar rapidamente sempre que necessário. As tropas serão enviadas para países do leste europeu que fazem parte da aliança militar. Pressão militar, pressão econômica também. Depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter lamentado o que chamou de reação insuficiente de aliados, a União Europeia anunciou uma nova medida, simbólica, que atinge diretamente o presidente Vladimir Putin. Segundo o chefe da diplomacia europeia, o presidente russo entrou para uma lista restrita de apenas 3 líderes que viraram alvo de sanções do bloco, junto com os ditadores da Síria, Bashar al-Assad, e de Belarus, Alexander Lukashenko. Assad from Syria, Lukashenko from Belarus. As contas bancárias do presidente e do chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, em países da União Europeia e também do Reino Unido, vão ser congeladas. Mas os vistos de viagem não. Isso não faria sentido se ainda quisermos dar uma chance às negociações, explicou o primeiro-ministro da Áustria, Karl Nehammer. Os Estados Unidos também vão impor sanções contra Vladimir Putin. A Raquel Krahenburg traz agora as informações ao vivo de Washington. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todo mundo. É uma medida muito rara contra um chefe de Estado. Vladimir Putin entra para uma pequena lista negra dos Estados Unidos, que inclui Kim Jong-un, da Coreia do Norte, Bashar al-Assad, da Síria, e Alexandre Lukashenko, de Belarus. Além de Putin, também são alvos das sanções o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e 11 integrantes do Conselho de Segurança da Rússia. Eles terão todos os bens bloqueados nos Estados Unidos e não vão poder fazer negócios aqui no país. E a Casa Branca também afirmou que serão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Foi um anúncio discreto feito pela porta-voz da Casa Branca e não pelo presidente, e aconteceu depois que Joe Biden conversou por 40 minutos com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nessa conversa, Biden prometeu manter assistência de segurança, econômica e humanitária ao país. Depois pediu que o Congresso autorizasse 6 bilhões e 400 milhões de dólares para esse novo pacote de ajuda. Pela manhã, o presidente também participou da reunião da OTAN e agora à tarde ele viajou para passar o fim de semana na casa dele, de Delaware, onde ele vai continuar monitorando o conflito com a equipe de segurança nacional dele. O porta-voz do Departamento de Estado mais cedo disse que os Estados Unidos não estão vendo nenhuma indicação de que Putin esteja reduzindo a tensão e que se ele falou sério sobre um diálogo, ele deve parar imediatamente de bombardear a Ucrânia. E o Departamento de Estado também disse que neste momento não há relação diplomática com a Rússia. E eu perguntei também aqui na Casa Branca, a porta-voz, sobre a relação com o Brasil, se os Estados Unidos mantêm o apoio para o Brasil se tornar um sócio global da OTAN. Jen Psaki não soube responder sobre mudança no relacionamento com o Brasil, mas disse que todos os países do mundo deveriam se levantar neste momento e decidir qual o lugar que querem ter na história. A gente lembra que na semana passada ela disse que o Brasil parecia estar do lado oposto do restante do mundo. Renata, Bonner. Obrigada, Raquel Krahenbuhl. Falando em Brasil, diplomatas estrangeiros se reuniram hoje em Brasília e cobraram que o governo Bolsonaro condene a invasão da Ucrânia e vote a favor de sanções à Rússia na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Participaram embaixadores da União Europeia e representantes dos Estados Unidos, do Japão e do Reino Unido. Questionado sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro não ter se posicionado contra a invasão, o embaixador da União Europeia, Inácio Ibáñez, disse que, especialmente os países que fazem parte do Conselho de Segurança, não podem se considerar fora da mesa. Em janeiro, o Brasil assumiu um assento temporário no Conselho. Depois da reunião, o grupo de embaixadores foi até o Ministério Brasileiro das Relações Exteriores entregar o pedido. Em outra frente, o secretário de Estado americano Antony Blinken telefonou para o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Segundo o Itamaraty, os dois conversaram sobre a situação na Ucrânia. E também hoje, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, voltou a pedir apoio do Brasil e disse que são necessárias mais ações para interromper o ataque. Bom, a reunião do Conselho de Segurança da ONU terminou agora há pouco em Nova York e a gente vai para lá, ao vivo, porque a Carolina Semente tem as informações. Carolina, boa noite. Conta para quem está nos assistindo como é que o Brasil se posicionou. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Olha, o Brasil votou a favor da resolução que condena a invasão da Rússia à Ucrânia. O embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, disse inclusive que uma linha vermelha foi cruzada, o uso de força contra a integridade de território de um país da ONU e que o Conselho de Segurança não pode se calar. Disse também que é preciso criar condições para o diálogo e que nenhum líder, eleito ou não eleito, com direito a veto ou não, tem o direito de invadir outro país. Essa resolução foi proposta pelos Estados Unidos e aliados para condenar a agressão militar da Rússia à Ucrânia, para exigir que a Rússia retire seus soldados da Ucrânia imediatamente e para que a Rússia reconheça os territórios separatistas como territórios ucranianos. Claro que a Rússia é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e, portanto, tem direito a veto. Então já se sabia que essa resolução não seria colocada em prática, mas a intenção dos países ocidentais era mostrar que a Rússia está isolada. Bom, por fim, dos 15 membros atuais do Conselho de Segurança, 11 votaram a favor da resolução. 3 se abstiveram, a China, a Índia e Emirados Árabes Unidos. E a Rússia, votou contra a resolução. Essas buzinas que vocês estão ouvindo são protestos
para o Conselho de Segurança, muitos carros passando, buzinando com bandeiras da Ucrânia por aqui. E o representante ucraniano no Conselho de Segurança disse que a noite de ontem, quando as tropas russas chegaram em Kiev, foi a pior noite da capital ucraniana desde 1941, quando os ucranianos lutaram contra o exército nazista de Adolf Hitler. Depois ele pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dessa guerra e depois do silêncio foi aplaudido pelos colegas. Bonner, Renata.